Oi, eu sou o João e faço parte do projeto Floresta e os Serviços Ambientais, Vivências na Estação Experimental de Rio Negro, Paraná. Esse projeto tem como coordenador o professor Dr. Richardson Ribeiro. E o objetivo desse vídeo é trazer uma exemplificação, uma prática da engenharia florestal para a sociedade, ou seja, demonstrar um serviço que o engenheiro florestal pode fazer. E para isso foi trazida uma situação-problema. Então vamos lá. A senhora Marta comprou uma propriedade rural e nela há um plantio de pinos, de 20 anos de idade, cujo espaçamento entre as árvores é de 3,5 por 3,5 metros, distribuído em uma área de 14,7 hectares. O antigo proprietário informou a senhora Marta que não houve mortalidade significativa do plantio. Disse também que no oitavo ano ocorreu um desbaste sistemático de um terço, ou seja, 33% dos indivíduos. E no 16º ano houve um desbaste seletivo de metade, 50% dos indivíduos restantes após o primeiro desbaste. Diante dessas informações, quantos pinos estão plantados na propriedade? Antes da gente resolver o exercício em si, a gente precisa se atentar a algumas informações importantes que são trazidas. A primeira delas é sobre o espaçamento, que é de 3,5 por 3,5. A segunda é a área total em que esse plantio está localizado, que é de 14,7 hectares. Dado importante também é que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Outra coisinha que a gente precisa ver aqui é sobre desbaste sistemático e desbaste seletivo. E daí a pergunta final é quantos pinos, quantas árvores, quantos indivíduos estão plantados na propriedade atualmente, ou seja, no ano 20 de plantio. Bom, vamos entender o que significa o espaçamento do plantio. O espaçamento pode ser representado por essa imagem que está aparecendo aí na tela de vocês. A árvore 2 tem de distância da árvore 3, 3,5 metros. E a 2 também tem de distância da árvore 1, 3,5 metros. Ou seja, as árvores têm de distância perpendicular entre si, 3,5 metros. E daí o plantio fica arranjado dessa forma, originando assim linhas e colunas, conforme está sendo representado por essas linhas vermelhas aí na tela. Aqui é só uma outra visão do plantio. Então imagine que a gente está vendo o plantio de cima. Então, esses círculos verdes aí são as árvores sendo representadas de cima. As árvores distam entre si 3,5 metros. Só ressaltando, é originado dessa forma, linhas e colunas. Bom, agora que a gente já entendeu o que é espaçamento, vamos entender o que é, para que serve e quais são os tipos de desbaste. Também chamado como raleio, é a retirada de uma quantidade de árvores para que haja controle de competição por água, espaço, nutrientes e luz. E serve para proporcionar o maior e melhor desenvolvimento da floresta. Ele é dividido em 3 tipos, sendo eles então o sistemático, o seletivo e o misto. Vamos entender de maneira breve as características desses tipos de desbaste. O sistemático é a retirada pré-selecionada das árvores de um plantio, sem levar em consideração a condição em que se encontram. É retirada de uma linha em um número de linhas determinadas. Exemplo, é retirada de uma linha a cada 2, 50%, metade. É retirada de uma linha a cada 3, 33%, um terço. Ou a retirada de uma linha a cada 4, 25%, um quarto, e assim por diante. Já o seletivo é retirada de árvores já selecionadas, de acordo com as características desejadas, visando a finalidade do plantio. Geralmente são retiradas árvores bifurcadas, tortuosas, quebradas e finas. E o misto, por sua vez, é a junção dos dois tipos de desbaste, o sistemático e o seletivo. Aqui está sendo representado o desbaste sistemático. Observe que esses números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante são as linhas do plantio. O desbaste sistemático, nesse caso, está sendo realizado em 1/3 dos indivíduos, sempre na linha 3, 6, 9, 12 e assim por diante, múltiplo de 3. Bom, aqui está sendo representado um desbaste seletivo. Foram selecionadas algumas árvores, aquelas tortuosas, finas, bifurcadas e assim por diante, e foram retiradas. Agora o misto, a junção do sistemático e do seletivo. É retirada de linhas e algumas outras árvores já antes selecionadas. Bom, agora que a gente já sabe o que é espaçamento, o que significa, para que serve, quais são os tipos de desbaste, vamos ver quantas árvores restaram após 20 anos desse plantio. Mas antes disso, a gente precisa saber quantas árvores tinham no ano 0, no ano de plantio. E para isso, a gente precisa saber o quanto cada árvore ocupa.
Cada árvore ocupa um espaço de 3,5 por 3,5 metros. Ou seja, cada árvore ocupa um espaço de 12,25 metros. Bom, sabendo o quanto cada árvore ocupa e sabendo a área total do plantio, a gente consegue saber quantas árvores tinham nesse plantio. O exercício traz que esse plantio está localizado em uma área correspondente a 14,7 hectares. Então vamos passar isso daí para metros quadrados. Se 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, 14,7 hectares vão corresponder a quanto? A x. Vamos fazer essa regra de 3 e a gente descobre que a área total do plantio em metros quadrados é de 147 mil. Bom, agora que a gente já sabe a área total e a área de cada árvore, quantas árvores foram plantadas? Se uma árvore ocupa um espaço de 12,25 metros quadrados, quantas árvores vão estar em um espaço de 147 mil metros quadrados? Vão ter, nesse plantio, então, no ano 0, 12.000 árvores. Então, no ano de plantio, 12.000 árvores. Agora, quantas árvores vão restar após o primeiro desbaste, o desbaste sistemático? Bom, antes de mais nada, a gente precisa saber quantas árvores foram retiradas. E foi retirado, nesse caso, 1/3 dos indivíduos, 4.000 árvores. Então, quantas árvores restaram? Foram retiradas 4.000 árvores de 12.000, então restaram 8.000 árvores, depois do primeiro desbaste, o desbaste sistemático. Agora, quantas árvores restaram depois do segundo desbaste, que aconteceu no 16º ano de plantio? Bom, a gente precisa saber quantas árvores foram retiradas. Foi retirado metade dos indivíduos, 4.000 de novo. Bom, então quantas árvores restaram? 8.000 menos 4.000, que foi retirada, restaram 4.000 árvores no 16º ano de plantio. Como não foi feita nenhuma outra intervenção após o 16º ano, então no ano 20 também tem 4.000 árvores, 4.000 pinos nesse espaço de 14,7 hectares. Muito obrigado e até a próxima!